tua palavra, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Senhor, esse lugar é teu, as nossas vidas são tuas, e não tem ninguém neste lugar, Espírito Santo, que seja maior do que o Senhor. Nós sabemos que todo o poder está nas tuas mãos, e nós queremos neste momento ouvir o som da tua voz. Queremos que a tua palavra venha tocar o nosso coração. Queremos, ó Deus, que a tua palavra nos coloque numa posição que nós precisamos assumir, ó Deus. Queremos que a tua palavra cure as feridas, sare, Deus, os enfermos, seja na alma, seja no físico, seja no espírito. Queremos que a tua palavra opere, ó Deus, com libertação sobre o coração dos homens oprimidos, das mulheres, ó Deus, que estão oprimidas. Queremos que a tua palavra opere, ó Deus, com eficácia nas nossas vidas. Sabemos que tu tens poder para isso. Tu tens poder, ó Deus, através da tua palavra, de separar, ó Deus, os desejos mais intensos da alma do espírito. Tu podes separar a alma do espírito. Quando essa noite vem com a tua palavra e faça a separação, Deus, daquilo que é emocional com aquilo que é espiritual nessa noite. Que nós sejamos tocados pelo espiritual. Que haja frutos de eternidade no nosso meio. E através de nós, ó Pai. No nome de Cristo que nós oramos. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Quem já assistiu aquele filme, não sei se vou dizer o nome certo, O Peregrino, ou Peregrino, quem já assistiu? Peregrino. Não é um desenho, é aquele que um homem mora numa cidade e tem um fardo nas costas. Quem já assistiu esse filme? Aí ele vai andando em direção aos céus e ele vai se deparando por vários obstáculos. Amém? Quem já assistiu? É muito antigo esse filme. Acho que deve ter uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, se não tiver mais. Enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor me trouxe à memória esse filme. E nós vamos chegar onde eu quero dizer. Vamos ler comigo, leia comigo na tua versão. Nós vamos ler todo o capítulo primeiro e depois nós vamos dar uma passeadinha no capítulo 2. Diz assim, versículo 1: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, filho Efraimita. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma parte excelente, ou algumas versões vão dizer porção dobrada, porque a amava, ainda que o Senhor lhe houvesse cerrado a madre. A sua competidora, a outras versões vão dizer uma expressão um pouco mais doída, a sua rival. Onde tem a versão que diz rival? É estranho receber a sua rival, mas a sua competidora parece que soa mais suave, mas rival, vamos ficar com a rival. A sua rival excessivamente a irritava para embravecer ou para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou copiosamente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres o menino, o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar,
perante o Senhor. Eli atentou para a sua boca, uma vez que Ana só no coração falava, apenas seus lábios se moviam e não se podia ouvir a sua voz. Por isso Eli pensou que estivesse embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, meu Senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte bebi, porém derramei a alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, sua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto falei até agora. Então respondeu Eli: vai em paz. Que o Deus de Israel conceda a petição que a ele fizeste. Disse Ana: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Então se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, ou concebeu, e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Samuel, porque dizia: ao Senhor pedi. Subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor um sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para ser apresentado perante o Senhor, e lá permaneça para sempre. Eucana, seu marido, lhe respondeu: faze o que bem lhe parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo desmamado, levou com 3 bezerros, um éfa de farinha, um odre de vinho, à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito novo. Depois que degolaram o bezerro, levaram o menino a Eli. Disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a minha petição. Pelo que também ao Senhor eu dediquei por todos os dias de sua vida, pois ao Senhor foi pedido. E eles adoraram ali o Senhor. Queridos, é maravilhoso quando nós começamos a entender algumas minúcias na palavra de Deus. Quando eu estava lendo o texto, o Senhor me fez ir para todos os nomes nesse capítulo 1. Todos os nomes. Nós sabemos que pela tradição judaica, todos os nomes têm um significado. Sim. Todos os nomes têm um significado. Nenhum nome é porque a pessoa, o pai ou a mãe achou o nome bonitinho. Não. Todos eles haviam significado. E eu comecei a escrever esse texto hoje em casa. Em vez de colocar os nomes, eu coloquei os significados, igual o filme O Peregrino. Vocês lembram que eles iam passando por um lugar, ele passava por um lugar, aquele lugar tinha o nome de uma situação, ou de uma condição, ou de um problema. E eu comecei a fazer isso. Eu queria que você prestasse atenção. Se você quiser anotar, hoje existem vários recursos, né? Internet, tem aplicativos, tem uma Bíblia. Eu recomendo você consegue baixar pela internet. Se você não quiser baixar, eu tenho o arquivo dela, ela chama The Word. Existe, eu acho que dentro dessa Bíblia existe umas 10 Bíblias com várias versões, e ainda existe dentro dela a revista atualizada com os números de Strong. O que é Strong? É um estudioso que pegou todos os significados da Bíblia, nome por nome, palavra por palavra, para que haja compreensão original da palavra. Se você tiver curiosidade, depois me procure, pastor, eu quero. A gente combina, eu trago para você, você me dá um pendrive e eu dou um jeito de gravar essa Bíblia para você. É muito levinha, ela não ocupa espaço no computador e é muito bom para quem gosta de conhecer as minúcias da palavra. É maravilhoso essa Bíblia. Eu queria dar aqui alguns significados de nome para a gente começar a entender um pouquinho. A palavra, o nome Siló, era onde eles desciam para adorar a Deus. A palavra Siló significa lugar de descanso. Siló significa lugar de descanso. O homem que parece que foi criado na usina, o Eucana,
Piadinha sem graça, né? O Eucana, o significado do nome Eucana significa o adquirido por Deus. O nome Ana, quem sabe o que significa? Mais fácil. De graça. Graça. O nome Ana significa graça. O nome Penina, quem acha? Quem sabe o que significa o significado do nome Penina? Quase isso. Um pouco, quase nada. Penina significa joia, riqueza. Uma pérola, um rubi, algo de valor, riqueza. Ofni, olha para você ver o que significa o nome Ofni, um dos filhos de Eli. Ofni, o significado do nome de Ofni é pugilista. Boxeador, o cara que bate com a mão. O significado do nome de Finéias. Quem chuta aí? Quem significa Finéias? Ninguém vai acertar, só se você tiver uma Bíblia de estudo aí você consegue acertar. Mas o significado do nome Finéias significa boca de bronze. Vocês vão ver que tudo isso tem significado. Deus é muito lindo, Deus é muito perfeito em fazer as coisas. Eu vou te falar uma coisa, você acha, de verdade, você acha que Ofni e Finéias estavam na história de Ana por acaso? Lógico que não. Eu vou te fazer uma outra pergunta, você acha que você está nessa cidade por acaso? Não, tem um propósito, querido. Você não está nessa cidade por acaso, você não nasceu nessa época por acaso, você não foi filho dos teus pais por acaso. Tudo isso tem um significado. Tudo isso tem um mistério. E o nome Finéias significa boca de bronze. Eu não vou falar todos, porque depois eu vou ler o texto para vocês. Eu traduzi os nomes para um propósito que Deus estava querendo revelar em 1 Samuel 1. Efraim significa duplamente frutífero. A cidade, a região onde eles habitavam, era a região montanhosa de Efraim, que era duplamente frutífero. Por favor, agora preste atenção em mim. Se você quiser, alguém aí tem a Bíblia na versão revista e atualizada? Dá uma olhada na sua Bíblia, se ela é revista e atualizada. Isso é aqui? Corrigida. A minha também é corrigida. O Julinho é revista e atualizada, então só o Julinho vai conseguir acompanhar comigo. Mais legal. Mas preste atenção, que eu vou ler para vocês. Havia um homem da cidade alta dos vigias, já vai trocando os nomes, que é Ramataim, Sofim, a cidade alta dos vigias, da montanha da dupla frutificação, o adquirido por Deus, filho da piedade, filho do meu Deus, filho da humildade, filho doce como mel, frutífero. Aqui está dizendo de Eucana, um homem adquirido por Deus. Ele era filho da piedade, ele era filho do meu Deus, ele era filho da humildade, ele era filho doce como mel. Na verdade, você via que ele chegava para Ana nos dias de dores dela. Por que você está chorando? Por que você não está comendo? Tem até uma música do Diante do Trono para criança que diz, né? Ana, por que está chorando? Por que está tão triste? Por que não comes e está tão triste? Acaso eu não tenho mais valor do que 10 filhos? Ele era doce para tratar com Ana. E frutífero. O homem realmente era frutífero. Este tinha 2 mulheres, a graça e a outra joia, riqueza. A riqueza tinha filhos, porém a graça não os tinha. Vai prestando atenção, querido. Deus é muito chique. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, no lugar do descanso, Siló. Estavam ali os 2 filhos da ascensão. Eli significa ascensão. O boxeador e a boca de bronze. Como sacerdotes do Senhor. Parece até que você está contando uma história, né? Um enredo, né, de uma história. Apresenta um cara lá chamado o adquirido por Deus, que é o Eucana. De repente entra na história o boxeador, o boca de bronze. Parece aqueles caras aqui muito louco e gosta de brigar. Vai imaginando esse ambiente. No dia em que o adquirido por Deus oferecia seu sacrifício, dava a ele deste a joia, sua mulher, e a todos
todos os seus filhos e filhas. A graça, porém, dava porção dupla porque ele a amava. O adquirido por Deus amava a graça, não a riqueza. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para irritá-la, porquanto o Senhor havia cerrado a mamre. Preste atenção. Isso retrata profeticamente dois tipos de igreja. A igreja da graça, não a internacional da graça de Deus, mas a graça, e a igreja da riqueza. A igreja da riqueza provocava a igreja da graça, porque a igreja da riqueza tinha filhos, e não eram poucos, eram muitos filhos. Será que isso está diferente dos dias de hoje? Não está. A igreja da riqueza está cheia, está lotada, tem muitas pessoas no templo. Já as igrejas da graça, nem tanto. Então, o adquirido por Deus, seu marido, vamos ao versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que a graça subia à casa do Senhor, a outra igreja, a outra igreja a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, o adquirido por Deus, o seu marido, lhe disse: graça, por que estás chorando? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido no lugar de descanso, Siló, estando Eli, ou a ascensão, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se à graça e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e deste um filho varão. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Os filhos da graça são do Senhor. Os filhos da riqueza são delas. Será que isso está muito diferente de hoje? As igrejas estão brigando pelos seus próprios filhos, enquanto os filhos da graça estão entregando seus filhos ao Senhor. Glória a Deus. Elas não ficam com os filhos. A graça não está retendo os filhos. A graça está devolvendo ao Senhor. Cara, isso é muito maravilhoso. Você vê num capítulo 1 de Samuel, Deus retratando toda a história toda da igreja hoje. Quando você pega o significado, você começa a observar a revelação de Deus. Demorando-se a graça para orar perante o Senhor, passou a ascensão Eli a observar os movimentos dos lábios. Porquanto graça só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, a ascensão, todas as vezes que eu falo a palavra ascensão ou o nome de Eli, essa palavra remete um movimento para o alto, um movimento que eleva. Então, a ascensão, um movimento que eleva. A dele, porém, embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém, graça respondeu: não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha da inutilidade. Belial significa inutilidade. Não tenhas a tua tua serva por filha da inutilidade, porque pelo excesso da minha ansiedade, da aflição, é que tenho falado até agora. Então respondeu a ascensão: vai-te em paz, e o Deus que prevalece, ou o Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e seu semblante não era triste. Levantaram de madrugada e adoraram ao Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa. Onde? No lugar alto. A graça
junto com o adquirido por Deus, voltaram para o lugar alto. O adquirido por Deus coabitou com a graça. Olha que lindo. Olha que lindo. A mistura do adquirido por Deus e a graça, o que dá? O adquirido por Deus coabitou com a graça, a sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho que chamou ouvido por Deus. Quando a graça se mistura com o ouvido, com o adquirido por Deus, geram filhos que ouvem a Deus. Quando a graça se mistura com aqueles que são adquiridos por Deus, geram filhos que vão ouvir Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, você não precisa abrir, versículo 9. Eu li isso semana passada. Diz que nós somos geração santa, sacerdócio real, povo. Tem uma versão, acho que é a versão do Juninho, vai falar assim: povo adquirido. Sabe o que nós poderíamos traduzir? Povo adquirido? Eucana, povo de Eucana, povo adquirido por Deus. Se você foi adquirido por Deus, como eu sei que você foi, quando você se juntar com a graça, você vai gerar filhos que vão ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, querido. Deus revelando em 1 Samuel as coisas de hoje. É só você pegar os mistérios da palavra que Deus vai começar a falar. Eita glória! Pois dizia: do Senhor pedi. A graça ora para as pessoas que ouçam a Deus. Subiu adquirido por Deus, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer o Senhor sacrifício anual, a cumprir seu voto. Graça, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Olha aqui para mim, queridos. Os filhos da graça, a graça entende que os filhos são do Senhor e lá ficarão para sempre. A igreja da graça não é uma igreja que fica brigando por causa dos seus filhos. Fulano está agora lá na igreja do pastor Carlão. Queridos, os filhos são do Senhor. Os filhos não são nossos. Responderam adquirido por Deus, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmandes. Então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. Na onde? No lugar de descanso. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino à ascensão. A ascensão. Repara, você vê que todas as vezes que o nome Eli entra, algo está sendo levantado. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, que concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi. E eles adoraram ao Senhor. Quantos estão entendendo o que Deus está falando através de 1 Samuel? E eu comecei a ler o Samuel 2 e fiquei assim: meu Deus, quanta verdade, quanta verdade. Vamos lá em 1 Samuel capítulo 2. Se a sua Bíblia está virando a página, vira a tua página e nós vamos ler. Deixa eu só abrir para me seguir na versão revista atualizada. Samuel capítulo 2. Eu vou continuar lendo aqui na revista atualizada, só que eu vou trocar os nomes. Então orou a graça e disse: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Quem é o inimigo da graça? Menina. Como assim? A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação.
Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Preste atenção agora no versículo 3. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Para quem você acha que Ana estava dizendo isso? Para Penina. Não sai da tua boca, Penina, palavras arrogantes dizendo que eu não vou ter filhos. Você quer ver um negócio? Você quer ver um negócio? Abra comigo na tua versão em 1 Timóteo capítulo 6. Aqui nós estamos falando da graça e da riqueza. Você vai ouvir agora. A graça estava dizendo que não sai da tua boca, riqueza, palavras arrogantes. Olha o que Paulo aconselha Timóteo aos ricos. 1 Timóteo 6, versículo 17. Alguém leia para mim. 1 Timóteo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Na versão revista atualizada, ela vai dizer assim, ordena aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes. E Ana estava orando, Senhor, falando para a riqueza, não sai da tua palavra, da tua boca palavras arrogantes. Deus revelou a Ana, através de uma oração, a Paulo, o mensageiro da graça. Nós sabemos que Paulo é mensageiro da graça, dizendo, rico, que a tua boca não seja arrogante. Você não se proceda arrogantemente. Nada por acaso. No Velho Testamento, não é apenas histórias de homens, é revelação daquilo que Deus faz. Preste atenção, olha o que diz. Versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Vamos ver se esse versículo 10. Tem um versículo todo conhecido. A parte final, Paulo começa a dizer algumas coisas que se gloriar. Ele começa a se gloriar na fraqueza, porque quando ele é fraco, ele é forte. Ana estava orando dizendo assim: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Velho Testamento revelando o Novo. Os que antes eram fortes, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre elas o mundo. Vamos comigo no capítulo 2, você vai agora no versículo 11. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Diz assim, então Eucana, o adquirido por Deus, foi para sua casa. Aonde? Ramá. A palavra Ramá significa lugares altos. Não esquece não. Então foi o adquirido por Deus para os lugares altos. Porém, o menino, o ouvido de Deus, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote da ascensão. Agora vamos continuar no versículo 12. Você vai ver que faz sentido o nome dos caras. Os filhos da ascensão, porém, eram filhos de Belial, ou filhos da inutilidade. Eles não serviam para nada. Pensa numa pessoa inútil. Ofni e Finéias, boxeador e boca de bronze. E por que eles eram inúteis? Porque eles não conheciam. Serviam ao Senhor, mas o não conheciam.
parece ser um pouco contraditório, né? O cara faz sacrifício, prega na igreja, serve a ceia, canta no louvor, tira o dízimo, mas é inútil, porque ele não conhece a Deus. Todo aquele que não conhece a Deus se torna inútil. Eita. Vamos comigo. O costume daqueles sacerdotes do boxeador e boca de bronze com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, enquanto a carne cozinhava, e com um garfo de 3 dentes na mão, dava com ele na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Aqui não fala quem é o sacerdote, mas eu vou te dizer quem é. Quem pode falar? Quem chuta para mim? É o boca de bronze. Porque tudo que estava na marmita e na panela, ele metia o garfo, pá, e pegava ele. Não importa se estava quente, se não estava, ele pegava para ele. Assim faziam com todos os filhos que iam ao lugar de descanso, Siló. Será que isso não está diferente, querido? As pessoas estão procurando lugar de descanso, estão indo para o lugar de descanso, só que os sacerdotes que estão servindo a Deus não conhecem a Deus, estão extorquindo aqueles que estão procurando descanso. Elas vêm para descansar as suas almas, e os sacerdotes estão pegando os sacrifícios, as ofertas, e estão comendo aquilo. Também esses queimaram, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Se o homem lhe respondesse: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar tua mão, então ele dizia: não me darás agora, senão tomarei a... Quem que é esse? O boxeador. Será que é diferente? Será que está assim? Não é, cara. Um pegava comida, o outro tomava força. Tem pessoas, igrejas, que começam a pedir ofertas e falam assim: nós precisamos de tantas pessoas com X valor. E as pessoas não se mobilizam por causa das condições. Daqui a pouco eles vão baixando o valor da oferta para que todo mundo dê. Você não vai dar, então vou tirar isso de você à força, mas você vai trazer. Lançam palavras de maldição e a pessoa começa a ficar com medo. Então toma. Então, cara, o Finéias, o Ofni, o boxeador, ele tomava força. Então o povo ficava com medo. Ele falou: então toma, então toma, não pode ficar. Será que isso é diferente dos dias de hoje? Não. Vamos continuar. Se o homem lhe respondesse, versículo 17: era, pois, muito grande o pecado desses homens perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Diante de Deus, querido, olhem para mim. Não sou eu quem digo, isso é a palavra. Os homens que estão extorquindo a igreja estão acumulando grande pecado diante de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado de Ofni e Finéias chegou diante de Deus, que a pessoa se basta. Não dá para continuar com eles. Porém, o que foi ouvido por Deus, ou o que ouve Deus, ministrava perante o Senhor, versículo 18, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Sua mãe, a Graça, lhe fazia uma pequena túnica e de ano em ano a levava para ele, quando seu marido, o adquirido por Deus, subia para oferecer o sacrifício anual. A Ascensão abençoava o adquirido por Deus, e sua mulher dizia: que o Senhor te dê semente dessa mulher. A Graça, pela petição que fez ao Senhor, e voltaram para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Graça, e ela concebeu. Teve 3 filhos e 2 filhas, e o que ouvia a Deus crescia diante de Deus. Todo mundo que ouve Deus vai crescer. Todos. Você quer crescer em Deus? Gaste tempo ouvindo Ele. Livro de Samuel, olhando para essa ótica, ele vai te trazer revelações maravilhosas. Você anseia por conhecer a Deus, por crescer em Deus. Pedro dizia assim na sua carta: desejar ardentemente o leite espiritual, para que haja crescimento. O leite espiritual é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Deus falando com você. Você quer crescer? Ouça Deus. Era, porém,
Versículo 22, a ascensão, muito velho, e tudo quanto seus filhos faziam, o boxeador e o boca de bronze, a todo Israel, ou a todo, eu li aqui, a todo Israel e de todo como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo vossos malefícios. Não, meus filhos, porque não é boa a fama de que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. A Bíblia está dizendo que esses dois sacerdotes se prostituíam com as mulheres. E a Bíblia, muitas vezes, ela faz a comparação da mulher com a igreja. Ofini e Finéias. Os homens que extorquiam a igreja, além de extorquir, se prostituíam com ela. Uma vez eu vi uma expressão, isso me chamou muita atenção: tudo aquilo que é feito por dinheiro e não por amor é prostituição. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão, pecando porém homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai da ascensão, porque o Senhor os queria matar. Deus ama a igreja, cara. Tanto ama que Ele vai casar com ela. Glória a Deus. Eu falei que sexta-feira eu estava lendo um trecho de Colossenses, estava dizendo da grandeza de Jesus. Meu coração se partiu quando eu comecei a ler algumas expressões a respeito de Jesus. Eu falei: cara, nós vamos casar com Ele, o primogênito, o autor de toda a criação. E o jovem que ouvia a Deus ia crescendo e fazia-se agradável tanto para com o Senhor, para com os. Olha que mistério, cara. Quando você ouve a Deus, você agrada a Deus e agrada os homens. E a Bíblia fala que as pessoas, em 1 Timóteo, nos últimos dias elas se tornariam mais amigas de Deus, mais inimigas de Deus e amigas dos prazeres. Aqui quem ouve Deus se torna amigo de Deus e dos homens. Isso é loucura espiritual. Veio um homem de Deus à ascensão e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de meu pai, de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel como sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para encher o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei a casa de teu pai para todas as ofertas queimadas de Israel. Queridos, eu não vou continuar lendo, porque nós sabemos o desfecho. A palavra de Deus diz que chegou um momento que o boca de bronze e o boxeador foram apresentar para Deus o sacrifício, queimar incenso. A palavra de Deus diz que eles pegaram o fogo, não do altar, mas pegaram qualquer fogo, chamado hoje nós conhecemos como fogo estranho. Fogo estranho é todo fogo que não vem do altar. Todo mundo que queima com fogo que não veio do altar é que foi queimado com fogo estranho. A Bíblia fala que quando aqueles sacerdotes foram apresentar fogo para Deus, Deus olhou para eles e viu que era fogo estranho. Foi consumido, ali morreu. E morreu o boca de bronze, o boxeador ou o puxilista. E Deus começa a trazer uma nova história através daquele que ouvia Deus. Queridos, é maravilhoso entender que Deus já estava se revelando em 1 Samuel sobre a graça. Deus vem falar no nosso coração hoje, no encerrar, que os filhos da riqueza produziam inimizade com a graça. Que você possa nessa noite entender que Deus tem muito mais para a tua vida do que riqueza, querido. Glória a Deus. Eu não estou fazendo apologia contra a riqueza, mas Deus quer te abençoar